Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia, não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Deus, queremos refletir nesse tema tão extraordinário que é a palavra do Senhor. Como ela nos conforta, como ela nos exorta, como nos disciplina, como nos incentiva. Que o Senhor faça aplicação segundo a necessidade de cada um de nós. Dá-nos então a tua bênção, Pai. É por amor a Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, obrigado, podem assentar. O poder da palavra no vale da aflição. Irmãos, é sabido que, por experiência, nós sabemos disso, que a vida não é indolor. Aqui nós passamos por muitas aflições, muito sofrimento. Nossa jornada nesse mundo não é feito de tapete de rosas, né? Mas é muitas e muitas vezes de espinho. Às vezes nós descemos em vales escuros, estamos à beira de pântanos tenebrosos. É a nossa experiência aqui nesse mundo. Mas tem benefício, irmãos. O sofrimento revela onde de fato nós temos colocado a nossa esperança. Isso é uma outra absoluta certeza. Onde temos buscado nosso consolo. Quem vive apoiado nas circunstâncias, certamente vai cair com elas. Se as circunstâncias que governam a nossa vida, como elas são flexíveis, ora nós estamos bem, ora nós estamos mal, é a experiência de todos nós, nós vamos estar sujeitos a muitas intempéries, a altos e baixos. Aqui Davi, como muitas vezes nós, ele está mostrando que o alimento, às vezes, vem de suas próprias lágrimas. Ele diz isso, né? As lágrimas, em outra passagem, ele diz que as lágrimas é o alimento dele todos os dias. Dor de perdas, luto, saudade, tudo isso dói muito na gente e traz mais dor do que alguma coisa, às vezes, que é no nosso corpo. A dor de lembranças amargas, de doenças crônicas e do pecado que tenazmente nos assedia, maltratam muito a nossa mente. Então a escola da vida, irmãos, é diferente das escolas aí seculares. Na escola secular, você primeiro é treinado, você é ensinado e depois você faz o teste. Nem sempre é assim na escola da vida. Primeiro nós passamos pela provação, sofremos, e muitas vezes só depois é que nós recebemos o ensinamento do porquê nós passamos por aquilo. Davi, ele aprendeu não só a sobreviver às circunstâncias adversas, mas uma coisa muito importante que talvez falte a muitos de nós, a gloriar-se nelas. Ele via, entendia, aqui nesse salmo, nos versos 67, 71, ele louva a Deus por ter passado por aflição. Ele diz, foi-me bom eu ter passado por aflição. Nem sempre nós dizemos isso. Isso não faz com que nós não soframos, nós vamos sofrer de qualquer jeito, mas poderíamos tirar bom proveito disso, né? Nenhum homem tem capacidade de lidar sozinho com o sofrimento.
É por isso que a gente vê multiplicando o número de pessoas que têm tirado a vida. É uma coisa impressionante. Aqui em Lavras, você sabe que a estatística é terrível, né? Mais de uma pessoa suicidando por dia no final de um período, quando eles fazem a estatística, é mais de uma pessoa tirando a vida por dia. Você vê uma cidade de 100 mil habitantes. Então, sem a graça de Deus, nós não resistiremos. No texto que nós lemos, Paulo ele encontrou também razão para sofrer, que lemos aí devocionalmente, no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. No verso 4 ele diz assim: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então veja um benefício. Eu não sei se todos nós estamos atentos a isso, mas nós vamos passar por aflição, por dor, por sofrimento, e Paulo conseguiu entender que o que ele passava tinha um grande benefício, que era aplicar isso na vida de outras pessoas. Talvez de irmãos mais necessitados, mais fracos, mais dependentes, e eles são então consolados por semelhança, por pessoas que passaram pelas mesmas coisas. E nem sempre, porém, Deus vai nos poupar, né, irmãos? Mas a graça nunca vai faltar. Isso nós podemos ter certeza. Podemos não ser poupados, quase nunca somos, mas a graça nunca desampara nenhum de nós. E por convicção para alguns, e por ensinamento por outros, que nem sempre vão concordar, mas Paulo, por exemplo, ele diz que a graça basta. E a Bíblia diz que a graça é melhor do que a vida. E é mesmo, né, irmãos? A vida nós vamos deixar de qualquer jeito, mais cedo, mais tarde, mas se a graça não nos abandonar, um dia nós estaremos na eternidade com o Senhor. E isso deveria nos alegrar. Então, nesse salmo, irmãos, são 176 versículos. E todos eles compostos de 8 em 8, né, parcelas de 8 em 8 versículos, exaltam a palavra de Deus, o valor da palavra de Deus. Então ela sempre vai cumprir os seus propósitos, isso para nós é um consolo. Hoje pela manhã estudamos lá na nossa classe os decretos de Deus, na classe de doutrina. É um consolo, irmãos, nós sabemos que os decretos de Deus, eles são imutáveis. Então o salmista, ele começa buscando a principal consolação, ou seja, na palavra do Senhor. Então o primeiro verso, ele faz uma oração, um apelo ao Senhor, mas veja bem, ele diz assim: lembra-te da promessa que fizestes ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Ele não está buscando algo novo, irmãos. Ele não está buscando algo inusitado, sabe? Ele está pedindo é que Deus, na verdade isso é uma oração para Ele mesmo. Deus não esquece de nada. Ele está pedindo para Ele mesmo. Ele precisa lembrar das promessas de Deus. Ele não quer nada novo. É assim que nós deveríamos fazer. Deus tem promessas extraordinárias para todo crente. Todo crente que passa por aflição pode recorrer às Escrituras e ali encontrará promessas extraordinárias. Ele está agradecido por Deus lhe ter feito promessas e elas estão aqui registradas para nós. Nesse sentido, nós somos mais privilegiados do que Davi. A época de Davi, a Bíblia não estava completa. Então nós temos hoje, talvez, menos experiência com ele, mas mais promessas. Nós temos mais alicerce do que o próprio Davi teve. Porque nós temos hoje já a revelação completa. Então, se quem sabe nós adotarmos aqui essa linha de oração, de vida, de pensamento, de pedir a Deus
que lembre das promessas que ele fez, porque ele é rico em todas as coisas. Então, ele não diz assim, lembra-te do meu serviço, lembra do que eu fiz para o Senhor, nada disso. Ele sabe que Deus não esquece disso, mas ele pede exatamente pela promessa. Que promessas? Ele diz, na qual me tens feito esperar. Então, para nós, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, é de fato o fundamento. Se ele já nos salvou, se já temos um novo coração, uma nova perspectiva da vida, se a nossa esperança não está nesse mundo, nós estamos vivendo para a eternidade, não para esse mundo. Nossos investimentos, nossas dedicações não são apenas para esse mundo. A gente tem compreensão e espera pela eternidade, aonde nós estaremos para sempre com o Senhor. Então pense, se você partisse hoje, agora, e é claro que nós não desejamos isso, mas se partíssemos hoje, nesse momento, o que nós teríamos? Qual foi a provisão que você fez para isso? O quanto você se dedicou ao Senhor, o quanto você serviu ao Senhor, o quanto você reservou tempo para Ele, para servi-lo aqui nesse mundo, e não apenas para você neste mundo. Você acha que você seria beneficiado se você agora partisse? Isso precisa fazer parte da nossa reflexão, irmãos, porque é isso que vai nos fortalecer nos inevitáveis baixos, altos e baixos, nos inevitáveis baixos que nós vamos viver. Nós vamos ter que enfrentar luto, nós vamos ter que enfrentar doença, nós vamos ter que enfrentar dificuldades. Quanto mais vivemos nesse mundo, mais são as provas pelas quais nós vamos passar. Mas jamais Deus se esquece de nós e nem vai frustrar-nos nessa expectativa. Contudo, Ele vai trabalhar em cima do que aquilo que a gente já tem. Então, por isso, Davi não está pedindo a Deus, lembra do que eu já servi ao Senhor, lembra que eu sou um rei fiel, que eu fiz. Não, ele diz assim, lembra-te das tuas promessas, nas quais o Senhor me fez esperar. Deus transformou o coração de Davi, como transformou o nosso coração, para nós esperarmos nas promessas de Deus e não mais nesse mundo. Então, aqui nós temos uma oração de amor, de alguém que teme ser esquecido, e nós também devemos fazer essa oração, e de humildade, de alguém que é consciente de sua insignificância, tanto que ele não se atreve a lembrar a Deus do que ele fez, ele sabe que nem merecedor ele era de nada daquilo. A oração de arrependimento, de alguém que treme que, porventura, os seus pecados o afastem do Senhor. E do ardente desejo de alguém que espera pelas bênçãos de Deus, sem nenhuma dúvida. E ele continua dizendo aqui, o que me consola, é o verso 50, na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Que força, hein, querido? Que consolo extraordinário. Quando muitas vezes, irmãos, nós nem damos importância para a palavra de Deus. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, normalmente, irmãos, a nossa oração é para não sofrermos, para nós sermos livrados disso. Nós não queremos continuar doentes, não queremos continuar com aquele problema, nós queremos ser livrados. Pouco damos importância à palavra de Deus. Então, Davi, ele pede primeiro que Deus não se esqueça das promessas, já estão aí. E em segundo lugar, ele diz assim, o que me consola na minha angústia é isto. O que é? É que a tua palavra me vivifica. Mas se nós não damos
tanta importância à palavra, dificilmente ela cumprirá os seus propósitos em nós. Se nós não lemos e não nos dedicamos de verdade ao conhecer a palavra, não vai ter esperança para nós. Porque ela não será lembrada nessa hora. Porque se na hora das benesses nós estamos desprezando a palavra de Deus, que dirá no sofrimento? Aí é que nós não nos interessaremos mesmo. Então, para algumas pessoas, não é a palavra que vivifica. A pessoa vive em função de riqueza, às vezes a alegria vem para alguns da bebida, às vezes a respeito de uma própria capacidade sua, confia nisso, às vezes pelo divertimento, o hedonismo, que as pessoas hoje estão se entregando a isso, querem ser consoladas com realizações, com alegrias. Davi não fazia assim. A pessoa que espera e que tem esperança em Deus, ele testifica que o conforto dele não vem das coisas terrenas, mas vem do Senhor. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, sua segunda carta, ele diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Então imagina, um homem que serviu a Deus como Paulo serviu a partir da sua conversão. Um homem que dedicou toda a sua vida a pregar o Evangelho, desde que foi salvo. Um homem que fazia o que era necessário para que a palavra atingisse ao maior número de pessoas possíveis. Pois ele diz assim, que ele está sofrendo, mas não é porque está fazendo coisa errada. O que às vezes, sabe, irmãos, é diferente na nossa vida. Se analisarmos fria e corretamente, muito do nosso sofrimento vem de estarmos falhando em algumas coisas. E é tão assim gritante isso em nós, que a maioria de nós não tem nem consciência disso. Não se importa com isso. Despreza mandamentos claros de Deus, agem contra isso. E quando chega um infortúnio, não se dão conta de que Deus está tentando melhorar-nos, nos corrigir, diferente, por exemplo, de Paulo ou de Davi. Ele diz, eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. De jeito nenhum me interessa o que eu vou passar nesse mundo. O que me consola, diz o apóstolo Paulo, na mesma linha de Davi e de todos os servos que serviram com excelência ao Senhor, é isso. Não me importa o que passar nesse mundo, o que acontecer nesse mundo. O que eu estou certo é que eu conheço o meu Salvador. E Ele está guardando aquilo que é meu para me entregar naquele dia. Quem dera, irmãos, que todos nós pudéssemos fazer esse tipo de declaração. Então, é claro que o conforto é desejável, em todo tempo nós queremos isso, mas se o conforto vem na aflição, melhor ainda, não é? Mas muitos são incapazes de achar conforto na hora da aflição e da tribulação. Esse não deveria ser o caso do crente. Outro crente, outro gigante espiritual, Jó, no meio daquele absurdo sofrimento injusto pelo qual ele passou, ele disse assim, verso 2 do capítulo 19, porque eu sei que o meu Redentor vive. Está vendo? Ele nem conhecia Jesus, mas ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então nós podemos, irmãos, ter certeza
pela palavra de Deus que nós estamos sendo cuidados, mas isso não impede que passemos por sofrimentos e tribulações. Alguns nesse mundo, por exemplo, os ímpios, eles têm aflições também, mas eles não têm conforto. Nós temos o privilégio, queridos, como seres humanos passamos por tribulações que são comuns a todo mundo, mas nós temos um Consolador que foi prometido por Jesus. Quando ele estava indo embora, ele disse: o Consolador vem e ele vai estar permanentemente com vocês. Então nós somos privilegiados, irmãos. Nós não somos quase sempre, né? Às vezes passamos por tribulações, mas nós temos o consolo que vem do Senhor. Então Deus, às vezes, faz-nos ir além, ir acima das tribulações, acima dos problemas. Mas às vezes é necessário que nós passemos por isso. Então, se nós prestarmos atenção na nossa vida pregressa, e é uma sugestão que a Bíblia lembra-nos de que grandes servos de Deus fizeram isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que passou muitas coisas, mas ele diz assim: mas de todas o Senhor me livrou. Então ele usou da experiência dele do passado para enfrentar as dificuldades que estavam chegando sobre a vida dele. Quem sabe você faz isso, querido? Em cada vez que você começar a passar por lutas e dificuldades, olha para trás, veja como Deus sempre cuidou de você, sempre te livrou, sempre te preservou, e Ele fará o mesmo. Então esse é o benefício. Então, os filhos de Deus não são poupados da angústia, mas são poupados na angústia. Exemplo, Daniel, ele não foi impedido de ser jogado na cova dos leões, mas ele foi poupado dentro da cova dos leões. E que diferença isso faz? Então, às vezes, nós nos apavoramos quando percebemos que algumas coisas estão mudando na nossa vida, algum sofrimento está chegando, e nos esquecemos da fidelidade do Senhor. Então Davi, ele está lutando consigo mesmo para fazê-lo lembrar das promessas, de como Deus sempre foi bom para com ele. Então nós podemos fazer o mesmo. No Salmo 116, que também, segundo cremos, é escrito por Davi, ele diz assim nos versos 3 e 4: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Olha, um homem como nós, né? Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, mas também cai em tristeza e cai em tribulação. Agora vem a reação. Ele diz assim: então, ele passou pelo que nós passamos, mas ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Então a convicção de que Deus faria traz tranquilidade, irmãos, mesmo dentro da angústia medonha que uns nesse mundo inevitavelmente passam. Então o apóstolo Paulo, ele chegou a afirmar que ele enfrentou tribulações que fê-lo desistir até da vida. Você pensa em algo assim, gente? Um homem como o apóstolo Paulo, com a experiência com Deus que ele tem, ele diz que enfrentou lutas que o fez desesperar até da própria vida. Então o próprio Filho de Deus experimentou tribulações, de sorte que ele diz assim no verso 38 de Mateus 26, a minha alma está profundamente triste até a morte. O nosso Redentor também nesse mundo experimentou sofrimento, angústia, tribulação,
como homem, ele experimentou tudo isso. Então, é inevitável que nós passemos por isso. Do lado de cá da eternidade, desse lado onde nós estamos, é próprio disso. Nós ainda não estamos no céu. Nós temos prometido o céu, é absolutamente certo que nós vamos para lá. Jesus já morreu, nós já fomos justificados, e a Bíblia diz que já fomos até glorificados na perspectiva de Deus. Claro que nós estamos esperando isso, mas na perspectiva de Deus, nós já estamos no céu. Mas ainda não, ainda precisamos passar por lutas aqui nesse mundo. Então isso consola o nosso coração, quando a gente busca consolo na palavra e encontra esses gigantes espirituais passando pelos mesmos problemas que nós, sofrendo as mesmas angústias que nós, lutando com as mesmas dificuldades que nós e reagindo de uma forma que talvez devêssemos imitar. Então, é assim que é a dinâmica. Então, o que é que anima o seu coração? Se você não passar por aflição, eu não tenho boa notícia para você, irmão. Então, você não vai ser feliz nunca. Se você espera não passar por aflição e tribulação, desista. Você nunca vai ser feliz. Mas, se você tiver a consciência de onde você busca consolo para o seu coração, onde você espera encontrar de verdade ânimo, então aí sim tem boa notícia. A palavra de Deus pode e vai te socorrer. E Deus que te deu o Espírito Santo, que transformou o seu coração, Ele não te abandonará. E Ele vai fazer como Davi. Você vai cantar, vai celebrar no meio da tribulação, quando nós experimentarmos de fato essa vivificação pela palavra de Deus, que é o grande instrumento de Deus para nos trazer alegria. Aí ele coloca assim no verso 51. Os soberbos zombam continuamente de mim, como fazem conosco, irmãos. Os soberbos, os ímpios, os não crentes, eles desprezam, eles zombam, eles escarnecem de nós, fazem tudo isso com nós, faziam a mesma coisa com Davi. Ele diz, zombam continuamente de mim. Agora vem a reação. Todavia, não me afasto da sua lei. Enquanto, infelizmente, nós sabemos que alguns daqueles que se dizem crente, ao passar por esses momentos de lutas, e principalmente de desprezo, de escárnio, eles desistem. Na Bíblia nós temos o exemplo de Demas, que amando o presente século, abandonou o apóstolo Paulo, mas a nossa experiência também comprova isso. Muitos daqueles que aqui se congregavam conosco sumiram, voltaram para o mundo, amaram o presente século, talvez por não suportar uma zombaria, um escárnio, uma perseguição. Faz parte, irmãos, faz parte, lembra disso, dos filhos desse mundo zombar dos crentes. É engraçado que a gente vê um exemplo desse na Bíblia. O filho da escrava, lembra? Ismael, de Agar, que desprezava e perseguia Isaque, faz parte da natureza do não crente, escarnecer do crente. Então nós temos que estar preparados para isso. Nós ainda não estamos no céu, não são as coisas boas que você intenta para essas pessoas que vai fazer com que essas pessoas mudem de ideia a seu respeito. Numa oportunidade, eles vão mostrar os seus corações e eles vão mostrar o quanto são soberbos e quanto eles nos perseguem, quanto eles vão escarnecer de nós. No caso de Davi, ele virou aquele bobo da corte. As pessoas
riam dele, gozavam ele e desprezavam. Como é que um crente passa por umas coisas dessa? E é mais ou menos o que fazem conosco. Então, é fácil se desviar, enquanto existem placas, anúncios que nos incentivam a continuar no caminho. É claro que há a ação do diabo, que ele oferece caminhos mais curtos, atalhos para nós, como foi feito com Jesus, por exemplo. Jesus, no sofrimento, lá no deserto, aparece o diabo e diz para ele: por que você precisa sofrer tanto? Olhe, os reinos desse mundo, todos me pertencem, eu posso dá-lo. Só precisa de você se ajoelhar, você não precisa de cruz, você não precisa morrer, eu te dou isso tudo porque me pertence. Então existe atalho, irmãos. As pessoas falam isso para nós, não falam? Para que você está isso? Por que tem que ser crente? Por que você não está em casa agora assistindo o jogo? Por que você não está com um churrasco lá, Fabão? Por que você não está num churrasco lá assistindo o jogo? Porque nós somos crentes. Porque o que vale para nós é a alegria de cultuar a Deus. É isso que é importante para nós, não é ver um mero jogo, que depois eu assisto quantas vezes eu quiser, em repetições. Eu posso fazer isso, mas talvez a palavra que Deus trouxe ao seu coração hoje, talvez ela não venha novamente. Então, se há placas anunciando o perigo dos desvios, há placas também sugerindo esse desvio. Pedro, ele chega para Jesus e ele sugere também a Jesus. Lembra Mateus 16? Quando Pedro recebe aquele elogio, que não foi carne e sangue que te revelou isso, Pedro, foi o Espírito do meu Pai. Você é um eleito de Deus, Pedro. Aí Pedro pega, quando Jesus diz que ia começar a sofrer, Pedro abraça Jesus e fala: isso de jeito nenhum vai te acontecer. Poupa-te disso. Para que sofrimento? Sugestão, como fazem para nós. Não é assim? Mas você precisa ir no culto todo domingo, isso é realmente necessário? Você tem que mesmo fazer isso? Você precisa dizimar? Você tem que perdoar quem te esbofeteou? Isso é assim mesmo? Você acha que precisa disso? Sim, precisa, porque nós somos uma nova criação de Deus. Porque nós somos diferentes, mas as sugestões, elas são apresentadas a nós, tentando nos induzir ao desvio. Lucas, capítulo 8, quando Jesus fala a parábola da sementeira, olha o risco, ele diz assim: aqui caiu a palavra, que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Como nós vemos isso dentro da igreja, querido. Então, louve a Deus se você ainda está se mantendo firme. Louve a Deus que isso não é por você. Que muitos resolvem dar uma voltinha aí por esse mundo, esquecem completamente a igreja, a comunhão dos santos, não tem prazer nisso, não tem alegria nisso, mas encontram satisfação nesse mundo. Então alegre-se, se Deus não lhe permitiu isso. Malaquias, ele diz assim a respeito dos sacerdotes: se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Malaquias 2:8. Isso é comum também na nossa experiência hoje. Quantos e quantos pregadores não são fiéis às Escrituras? Paulo, ele diz que até viúvas estavam se desviando, 1 Timóteo 5,
Fala que alguns irmãos se desviaram por cobiçarem o dinheiro, 1 Timóteo 6, e fala de outros que, tendo a se deixado levar por doutrinas heréticas, como os riscos estão à nossa porta. Então os arrogantes, diz Davi, eles zombam de mim. Por que Davi então manteve-se firme? Talvez a resposta esteja alguns versos atrás, no verso 37 do Salmo 119. Ele diz assim, orando a Deus, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Está vendo? Tem um significado, ninguém faz isso do nada. Ele pediu a Deus, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçastes. Então tudo tem uma razão, irmãos. Não é do nada que nós vamos reproduzir a vida de um crente fiel. Se queremos de fato isso, nós precisamos clamar ao Senhor, precisamos conhecer a palavra de Deus. E então ele continua, lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto ao Senhor. Você se conforta nos juízos de Deus? Você se alegra por isso, quando você está passando por uma correção e por uma disciplina? Mas ele pediu a Deus isso. E aqui ele se lembra, Deus lembra ele dos juízos. Então essa é a vida cristã. Nós perseveramos e ele nos sustenta. É resultado da nossa perseverança. Ele promete e nós confiamos. É assim que nós vamos alcançar os benefícios. Ele fala e nós obedecemos. É dessa forma. Não adianta nós conhecermos se não estamos dispostos a fazer o que é a nossa responsabilidade. Então o crente, ele vence o sofrimento, não porque a dor é pequena, mas é porque a palavra de Deus é infinitamente maior. É por isso que nós vencemos as nossas dificuldades. E lembrar dos soberbos, irmãos, e como Deus tratou os soberbos. Exemplos rápidos. Deus destruiu os soberbos no dilúvio. Salvou apenas uma família. Isso é muito significativo, porque nós achamos que no meio de 8 bilhões de pessoas, que Deus vai salvar uma montoeira de gente. Deus não provou isso não, muito pelo contrário. Ele provou que ele não trabalha com quantidade, mas com fidelidade. 8 pessoas foram salvas no dilúvio. Deus confundiu todas as línguas em Babel. As pessoas estavam soberbas, desobedecendo a Deus, buscando seus próprios interesses. Deus desceu e confundiu todas as línguas. Deus afogou no Mar Vermelho os egípcios que perseguiam o povo de Deus. Ele não trabalha com quantidade, ele não se importa com isso, ele quer ver fidelidade. E Deus expulsou os moradores da terra prometida, porque ele tinha dado ao povo dele. Você acha que no céu vai entrar alguém que não pertence ao Senhor? Então vale a pena, irmãos, nossa dedicação, nosso amor e nossa pronta obediência à palavra dele. Então, em todas as épocas, Deus usou do seu braço forte contra os arrogantes, contra aquelas pessoas que o desafiam, que não querem dar ouvidos às exortações da sua palavra. E Davi, então, ele está assim orando a Deus, pedindo fortalecimento a Deus. E provavelmente tenha se lembrado do que Deus diz no Salmo 2, verso 4. Os ímpios continuam com as suas impiedades, continuam com as suas arrogâncias, com a sua prepotência, desprezando a palavra de Deus. Mas Deus, antecipadamente, ele escreve assim no Salmo: ri-se aquele que habita nos céus. Você lembra dessa palavra? Deus está rindo dessas pessoas.
O Senhor zomba deles. Não é pesado isso, irmãos? Porque não fala que Deus vai impedir que as pessoas zombem, que as pessoas desprezem, não. O que Deus faz é rir. Eles acham que são os que estão certos, enquanto Deus está rindo deles. Por quê? Porque o dia do acerto ainda não chegou, irmãos. O dia do acerto é na morte ou na volta de Jesus. E então a pessoa vai provar dos seus atos. Daquilo que semeou, ele vai colocar. Ele vai colher. Então, ao ver-se escarnecido, Davi não se assenta e chora. Toma isso como lição para a sua vida. Mas ele recobra o ânimo na palavra do Senhor. Pedro, ele escreve para nós no Novo Testamento, na sua segunda carta, e diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Deus está rindo dessas pessoas. E Ele um dia as encontrará no juízo. No verso 53, Davi diz assim: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. O que Davi está querendo dizer? Ele ficou horrorizado ao contemplar o fim dessas pessoas. Não é que ele está triste porque essas pessoas estão desprezando a Deus. O que ele não está tentando passar para nós é um sentimento que nós deveríamos ter, primeiro de gratidão a Deus por termos sido salvos, e depois olhar para essas pessoas e deparar com o fim delas. Isso nos fortalece, irmãos, mas ao mesmo tempo nos incentiva a pregar a palavra. Você não tem ninguém da sua família que não é crente e que às vezes está dando pouca importância para a fé? É hora talvez de você deparar com o fim dessas pessoas. Um sofrimento terrível aguarda por essas pessoas. Então não é momento então de nós falarmos mais de Jesus a essas pessoas, pregarmos mais a essas pessoas, incentivarmos a esses zombadores a refletir sobre o que esperam por eles. Talvez seja o que Davi está aqui experimentando. Ele está sofrendo por ver o sofrimento dessas pessoas. Como elas foram até instruídas, algumas delas, mas elas abandonaram a fé. Elas desistiram dos caminhos do Senhor. E ele então continua, dizendo que os teus decretos são motivo dos meus cânticos. Querido, se mais uma vez lembrarmos que ele dá graças a Deus por ter sido corrigido, que exemplo! Ele dá graças a Deus, ele canta os decretos do Senhor. Agora preste atenção, ele diz assim: na casa da minha peregrinação. Onde Davi morava? Davi morava num palácio. Sabe como é que ele chama o palácio? Igual sua casa e a minha. Casa da minha peregrinação. Eu não tenho nada nesse mundo. Eu nem me importo para esse mundo. Eu sei que aqui eu estou de passagem. Eu estou em peregrinação. Eu sou um peregrino. Eu não tenho nada nesse mundo. Que coisa impressionante, irmãos. O que é um cara, um crente, um homem, uma mulher, um jovem, com o coração posto de verdade no céu? Não importa o que ele tem aqui nesse mundo, mas ele entende, ele tem consciência que tudo isso é mera peregrinação. Nada daqui nós vamos levar, nada disso nos pertence para sempre. Então ele lastima o fato de pessoas terem abandonado isso, mas para ele tem conhecimento e consciência
de que os decretos são bons, os decretos de Deus, ainda que contra ele, são bons, são perfeitos, produzem santidade em nós, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, na casa ou na nossa peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observa a tua lei. A gente brinca, né, muitas vezes, que às vezes quando a gente perde o sono à noite, quem sabe se não é Deus chamando a gente para orar, né? Para ler a Bíblia, para conversar com Ele. Quem sabe não é isso que Ele está fazendo conosco? Davi fazia isso rotineiramente. Que coisa impressionante. Ele conversava com Deus à noite. Ele não tinha as facilidades que nós temos hoje. Luz em qualquer lugar, né? Celular, de qualquer jeito nós conseguimos ler. De qualquer jeito nós temos acesso à palavra de Deus. Ele não tinha nada disso, mas ele tinha uma mente e um coração postos em Deus. Então, durante a noite, ele refletia na palavra de Deus. Sabe para quê, irmãos? Porque o período de nós pecarmos é durante o dia, nem quase sempre à noite. Nós, quando pecamos à noite, é porque planejamos os nossos pecados para a noite, não é? Quando alguém quer fazer uma coisa errada, procura as sombras, mas ela já decidiu no coração fazer aquilo à noite. É durante o dia que nós pecamos, irmãos. Então Davi, na hora do sossego, na hora que não tinha nada concorrendo com a palavra de Deus, ele se punha a refletir e a orar, se preparando para as adversidades durante o dia. Não é melhor esse tempo, irmãos? Tente ler a Bíblia 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, com seu celular do lado, todo o tempo te chamando no WhatsApp, todo o tempo alguma demanda, alguém querendo falar com você, alguém necessitando. Tenta fazer isso, vê se isso tem algum benefício, mas à noite é um tempo tão propício para isso. A concorrência diminui, as suas aflições, parece que elas são acalmadas. É o tempo então da gente buscar a palavra de Deus, para que durante o dia a gente possa ter certeza que nós vamos observar, guardar a lei do Senhor. Então ele encontra santificação dessa forma, usando desses recursos. Então será que nossos pensamentos na escuridão são direcionados por Deus, para Deus? É algo que nós precisamos também pensar. Então, saiba que ninguém será santo casualmente. Deus não faz, um passe de mágica e alguém se transforma em santo. Não. Todos têm o mesmo caminho. Busca, Deus atende. Ora, Deus responde. Faz propósito e Deus te apoia. Mas do nada é muito difícil que alguém seja santo. Nós não conseguiremos. E o último verso, ele diz assim: tem se dado assim comigo. Por quê? Porque guardo os teus preceitos. Que bom se pudéssemos também fazer esse tipo de afirmação, né? Ele, com segurança, ele diz que ele guarda os preceitos. Ele refletiu, ele meditou, ele aprendeu, e ele então agora conclui dizendo: eu guardo os teus preceitos. É assim que nós vamos adquirir força espiritual, lembrando sempre da palavra do Senhor. É ela que pode melhorar a nossa santidade, é ela que vai nos tornar cada vez mais, de fato, a imagem e semelhança de Jesus. Então faço algumas aplicações para concluir. Primeiro, firme-se na palavra, irmão. Não tem outro caminho. O único jeito de nós nos tornarmos santos é nos dedicando à leitura da palavra com atenção, à meditação, aos nossos cultos domésticos,
É muito pouco um dia que nós reservamos para o Senhor. Nós não conseguiremos, irmãos, ser o que Deus espera de nós através de um dia de escola dominical e um dia de culto. Quanto tempo nós passamos aqui? Começamos 6 horas, são 19h24. 1h30. Será que 1h30 por semana é suficiente? Mais 1 hora de manhã? Porque quando nós estudamos, nós passamos 4 horas por dia, 5 horas por dia estudando, e ainda assim achamos que não dá tempo, e com as coisas de Deus nós julgamos suficiente. Não é, querido. Então, precisamos da palavra do Senhor, precisamos nos dedicar a isso. É ela que vai nos livrar na hora da lágrima, do medo, da enfermidade, do luto, da zombaria. Somente o Senhor que vai nos consolar através de sua palavra. E ela continua aí à nossa disposição. Nós perdemos muitas coisas, mas nada do que é fundamental, que é a confissão de Jesus, o Espírito Santo em nós e a liberdade para lermos a palavra do Senhor. Segundo lugar, faça como Jeremias. Traga à sua memória o que pode te dar esperança. Se você passa por alguma aflição, sofrimento, faça como Jeremias. Quando Jeremias chegou lá em Jerusalém, que ele viu a desolação da cidade, sangue escorrendo pelas ruas, milhares e milhares de corpos, crianças, jovens, mulher, velhas, velhos, pessoas mortas. Foi uma dizimada que os babilônicos fizeram. Ele ficou sem palavras. Ele sentou, chorou, e ele não viu outro recurso a não ser isso. Ele disse: eu vou trazer à minha memória o que pode me dar esperança. O que era que podia dar esperança? As misericórdias do Senhor. Reflita sobre isso, irmãos. Traga à sua memória isso. O mundo às vezes nos anestesia e nós vamos vivendo nesse mundo, experimentando alguns dissabores, mas parece que a gente não se importa muito, parece que a gente pensa que isso é realmente assim mesmo, é normal, mas às vezes Deus quer falar conosco. Então, nas crises, corra para a palavra do Senhor e não busque os atalhos do mundo. Não permita que a dor afaste você do Senhor. Terceiro lugar, alimente diariamente a sua memória espiritual. Irmão, se tem algo que nós somos conhecidos, é que nós não conseguimos reter quase nada do que escutamos. Você quer fazer um teste? Hoje, quando acabar o culto, quando você chegar ali fora, tente lembrar do que foi falado. Às vezes as pessoas passam ali e dizem assim: pastor, a palavra foi uma bênção. Aí você pergunta assim: onde foi mesmo que eu preguei? Não lembra nem aonde foi pregado. Então a gente esquece daqui para ali. Ó. Então, esforce-se, irmãos, esforce-se por guardar o que você ouviu. Quem esquece as promessas, às vezes perde a esperança, sabe? Por isso nós precisamos ler, meditar. Lembra que Deus, no Antigo Testamento, e depois Jesus, no Novo Testamento, ele disse que nós não viveríamos só de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Uma vez eu li um livro de 20 heróis, entre aspas, modernos, não os da Bíblia, mas homens de Deus, e um deles me impactou bastante. Deixa a sugestão para quem quiser. Como o nosso estômago nos lembra do alimento diário, esse grande servo de Deus, ele se propôs a não alimentar a carne enquanto não alimentava o espírito. Fantástico. Ele não tinha como esquecer, porque o estômago dele ia lembrá-lo
de comer, café da manhã e etc. E aí ele lembrava, ele falou, opa, peraí, eu não alimentei ainda meu espírito, eu não vou alimentar minha carne. Foi assim que ele venceu essa batalha. É uma sugestão que fica. E por último, lembra que o sofrimento faz parte da sua santificação, querido. Por mais que a gente repudie, por mais que a gente não goste, por mais que a gente tente de todas as formas evitar, Deus usa disso para a nossa santificação. Se levarmos isso bastante a sério, nós vamos descobrir que Deus está intentando, na verdade, o nosso bem. Ele não tem prazer nenhum em nos fazer sofrer, mas Ele às vezes faz isso para tirar algumas arestas de nós, tirar algumas coisas que estão atrapalhando a nossa comunhão com Ele. Que Deus, então, nos dê graça, querido, nos abençoe. Eu vou chamar aqui, por favor, os presbíteros para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Quem que tem muito tempo que eu não chamo aqui? Deixa eu ver. Tiago, por favor, Tiago. Irmãos, momento muito particular, íntimo do povo de Deus. Eu acho que você já ouviu e lembra, claro, das suas leituras bíblicas, mas Jerusalém estava cheia de gente. Era dia da Páscoa e as pessoas corriam para Jerusalém. Achavam excelente aquela festa da Páscoa, queriam ver aquilo tudo. O que Jesus faz? Ele pega os seus discípulos e tira do meio dessa confusão. Era uma ilustração, querido, do que nós experimentamos na ceia. Sim, as crianças, o Lucas já foi lá chamar. Era uma ilustração daquilo que nós experimentamos. Nós somos retirados do mundo, irmãos. Isso é o sentido da santificação, é retirar-se do mundo, cada vez mais afastado disso. Para celebrarmos então a ceia, é necessário que nós estejamos com esse coração puro, santo, em união com Deus. É por essa razão que nós oramos. É por isso que o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e então, primeiro faz o exame, encontrando, como certamente encontraremos, problemas, pecados, examine-se o homem a si mesmo, e depois do autoexame, depois da oração de confissão, nós então comemos o pão e bebemos o cálice, porque nós estaremos então aptos a entrar nessa comunhão com Deus. E é por essa razão também que nós sempre falamos, se você não está em condição, é melhor que não coma, é melhor que não pise aos pés o sangue de Jesus, a aliança que Jesus fez conosco, é melhor que não coma. Mas convido aqueles que vão participar da ceia agora a colocarem-se, por favor, em pé, para orarmos e